O Deus Supremo, Odin, estava explorando os 9 reinos com seus companheiros de viagem, Reynir e o notoriamente malicioso Loki. Depois de uma longa jornada, os 3 chegaram a uma cachoeira em Nidavellir, a terra subterrânea dos anões, e pararam para a água. Odin e Reynir estavam ansiosos para topar com Hreidmar, o rei dos anões, mas Loki estava entediado e faminto. Avistando uma lontra na sua proximidade, Loki atirou uma pedra em sua cabeça, matando o animal. Ele pegou a pele e deixou o resto para os outros. Quando eles cumprimentaram a Hreidmar, o rei empalideceu, pois a pele pertencia a ninguém menos que seu filho que muda de forma. Hreidmar convocou seus 2 filhos sobreviventes, Fafnir e Regin, e amarraram os deuses. Ele decidiu que os deixaria ir em troca de ouro, como era o costume, mas somente se eles pudessem encher a pele de lontra com o ouro mais fino, até que nem mesmo um fio de cabelo fosse visível. Pela forma da pele da lontra esticar, significa adquirir uma quantia impossível. Mas Loki teve uma ideia. Os anões eram mestres artesãos. Um deles, Andvari, foi escolhido para forjar criações maravilhosas. Andvari frequentemente tomava a forma de um peixe, e um dia ele mergulhou mais fundo do que nunca, tão fundo que alcançou a terra das ninfas da água, que guardavam montes de ouro. No início, Andvari queria guardar o tesouro delas para si mesmo, mas quando as ninfas riram da sua aparência estranha, Andvari ficou enfurecido e apanhou o ouro. Com isso, ele criou um anel especial para ele. Enquanto ele usava o anel, a riqueza de Andvari cresceria e cresceria. Loki viu a riqueza de Andvari como a solução perfeita para seu problema. Ele retornou à cachoeira, conjurou uma enorme rede e extraiu um peixe agitado. Como Andvari afirmou, Loki zombou que ele o mataria a menos que entregasse seu tesouro. Andvari dirigiu Loki ao seu covil. Satisfeito com os montes de ouro que ele viu ali, Loki libertou Andvari. Mas um brilho que saía de um dos dedos do anão mostrou para Loki que ele havia perdido o tesouro mais poderoso de todos. Apesar dos apelos de Andvari, Loki arrancou seu anel. Fervendo de raiva, Andvari amaldiçoou o anel, declarando que seria a desgraça de todos os seus herdeiros. De volta ao palácio, o ouro de Andvari pareceu cobrir completamente a pele de lontra. Mas como Hreidmar inspecionou a pele, ele viu um único bigode nu a espreitar. Assim, os deuses renunciaram ao anel. Enquanto Hreidmar o deslizava em seu dedo, Regin estremeceu com a ganância presente nos olhos do pai, enquanto seu irmão Fafnir olhou com inveja. Mais tarde, quando Fafnir exigiu que o rei dividisse a riqueza, Hreidmar recusou. E então, Fafnir matou seu pai, retirando o cobiçado anel de seu dedo, e fugiu do palácio com o tesouro. Ele veio descansar em uma caverna onde se enrolou em seus novos bens. O anel o empenou por dentro e por fora. E com o passar do tempo, Fafnir se transformou em um dragão horripilante. Enquanto isso, a traição de Fafnir e o tesouro guardado dominavam a mente de Regin. Ele, finalmente, contou com a ajuda de seu leal filho adotivo, um guerreiro chamado Sigurd, para matar o monstro que seu irmão havia se tornado. Sigurd fez como instruído. Em seguida, Regin pediu para Sigurd assar o coração da besta para consumi-lo. Sigurd obedeceu e provou o sangue do coração antes de servi-lo. Mas assim que o líquido encostou na língua de Sigurd, ele entendeu os gritos das aves. Elas estavam cantando apenas uma coisa: Regin ia matá-lo. E então, Sigurd matou Regin e apanhou a riqueza para si. Isso foi apenas o começo. Durante os próximos anos, o anel desfaria famílias, desgraçaria amantes e, por último, destruiria qualquer um que tivesse em sua posse. A maldição de Andvari causou um ciclo vicioso que consumiria muitas vidas e inspiraria algumas das obras mais influentes dos séculos XIX e XX.
As histórias que transmitimos nos ajudam a entender melhor o passado e, às vezes, até o presente. Inscreva-se neste canal e nunca perca um mito!